Fala pessoal, beleza? Rapaziada, vamos aqui com mais um vídeo que eu trouxe pra vocês, mais um corte aí do canal Band Esporte. Vou deixando os créditos na descrição aí. Repercutindo bastante a vitória do Botafogo, que venceu ontem o Ceará por 3-2 no Newton Santos. Vamos aqui com o vídeo, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho, também deixa o like e bora pro vídeo. Para dentro, abrindo o corredor para o Vitinho passar por fora quando necessário. Do lado esquerdo, Santi Rodrigues. Em teoria, o jogador contratado para o lugar do Almada, é quem saía do lado esquerdo também e vinha para dentro, abrindo o corredor para o Alex Telles ou combinando com o lateral por ali. Não fez uma grande partida o Santi Rodrigues, tanto é que na segunda etapa saiu para a entrada do Nathan Fernandes. E aí o Botafogo trabalhando na prática com uma dupla de ataque. Igor Jesus e Mastriani na frente. Resultado normal. Ainda mais jogou no Newton Santos, era esperado um Botafogo dominando a partida ou impondo o seu jogo, e o Ceará tem esse estilo, né, Léo? Às vezes consegue o resultado no primeiro tempo, por exemplo, e no segundo se forma um time mais fechadinho. Hoje, no primeiro tempo, o Ceará também não sofreu tanto, nem atacou tanto, viu mais o Botafogo jogar, mas o Botafogo não ameaçou até a chegada do gol. Segundo tempo totalmente diferente. Segundo tempo um pouco melhor do Botafogo, era difícil também, o Ceará neutralizava bem os espaços e o Botafogo não conseguia acessá-los na etapa inicial. No segundo tempo, o terceiro gol, marcado pelo Marlon Freitas, é um belo gol, jogada combinada com o Arthur, e ele finaliza de canhota. Mais uma vez o Botafogo saindo com aquela saída clássica já com o Renato Paiva, saída de 3, com o Gregory, o primeiro volante, entrando entre os zagueiros ou se posicionando ao lado deles. E à frente fica o Marlon Freitas, que na prática é o segundo homem de meio campo do Botafogo. Então esse cara não necessariamente precisa ficar próximo aos defensores sempre. Ele pode se apresentar à frente, o que é uma qualidade do jogo do Marlon Freitas. E no terceiro gol do Botafogo, isso ficou bem claro. Agora, sequência importante para o Botafogo visando a Copa do Mundo de Clubes. 3 pontos importantes que vão fazer a diferença. E talvez seja o momento mais estável do Renato Paiva. Acho que não encontrou o time ideal, talvez, nem o que ele espera, mas tem oscilado um pouco menos. 3 vitórias nos últimos 3 jogos. E aí inclui um compromisso pela Libertadores, que gerou a classificação do Botafogo. A vitória para cima do Santos também no final de semana. Então, duelo importante. E hoje a vitória num duelo atrasado que faz com que o Botafogo chegue ao G6 do Campeonato Brasileiro. Eu imagino que o objetivo do Botafogo seja a conquista do título. Com esse elenco, eu não acredito. Acho que não dá, mesmo que o trabalho do Renato Paiva avance algumas casinhas. Dependendo da janela que o Botafogo fizer, de quem contratar. Aí sim, eu acho que o Botafogo pode brigar com Palmeiras e Flamengo, principalmente. Álvaro Montoro chegou. Arthur Cabral deve chegar e deve sair o Igor Jesus, Cuiabano e Jair? Jair. O Igor Jesus já está confirmado, ele será jogador do Nottingham. Já até se despediu, hoje foi o último jogo no Newton Santos. Cuiabano, no caso, hoje mais uma vez preservado, tem problemas físicos. E aí, de olho na Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo preferiu não escalá-lo hoje. Tá. Ganha melhor o Botafogo, mesmo perdendo o Igor Jesus e o Cuiabano, que estava sendo muito importante para esse time? Montoro chegando, Arthur Cabral chegando. Que depende do que o Botafogo realmente concretizar dessas negociações, né? Montoro é jogador do Botafogo já. O resto, a informação do André Hernan, até dos companheiros da transmissão, é de que, por exemplo, o Arthur Cabral está próximo. Encaminhado. A contratação está encaminhada, mas até bater o martelo, não é jogador do Botafogo ainda. O Igor Jesus é um cara muito adaptado ao que é o futebol brasileiro, um jogador diferente do Arthur Cabral para mim. O Igor Jesus é um cara de mais ataque à profundidade, de velocidade, um cara que marca muito bem a saída de bola do adversário. O Arthur Cabral já é um centroavante para mim mais clássico, aquele cara mais forte, aquele pivôzão, que no futebol brasileiro, especialmente no Palmeiras, que foi o clube de maior expressão que ele atuou, ele não conseguiu desempenhar o melhor futebol. Evoluiu muito quando foi para a Europa e dá para dizer que hoje ele é um outro atleta. Mas a última imagem dele no Brasil, digamos que não tenha sido a melhor. Aí a grande chance do Botafogo na primeira etapa, uma finalização de canhota do Igor Jesus, poderia ter terminado a passagem dele pelo Botafogo com um golzinho, pelo menos no Campeonato Brasileiro. Boa defesa do Fernando Miguel, que também faria uma grande defesa no arremate do Arthur.
saindo da direita, trazendo para dentro, um clássico do jogador do Botafogo. Essas foram as melhores chances da etapa inicial. O jogo sem grandes chances. O Ceará também não criou grandes oportunidades. Depois o Botafogo chegou a abrir o placar e o Pedro Raul teve uma boa atuação, apesar de receber poucas bolas. Quando chega para ele, ele consegue concluir da melhor maneira possível. Não à toa fez os 2 gols do Ceará. Acho que essa notícia é mais importante. O Pedro Raul gastando aí, tirando esse jejum da frente, que óbvio que incomoda qualquer atacante que vive de gol, principalmente centroavante. E não é o jogo para o Ceará ir atrás dos 3 pontos. Acho que seria importante, 3 pontos, legal. Mas o empate estaria de bom tamanho. E um jogo no Newton Santos contra o Botafogo, que é uma equipe que vai brigar lá em cima, Léo, a realidade do Ceará talvez esteja sendo melhor do que era esperado. Sim, não é um jogo que o Ceará colocaria ali na continha 3 pontos. Se conseguisse tava de ótimo tamanho, concordo com você. Agora, vamos colocar na tela as mudanças que o Botafogo fez ao longo do jogo, ou melhor, o Renato Paiva. John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Alex Telles, Gregory e o Marlon Freitas no meio campo, e mais lá na frente Arthur, Santi Rodrigues com o Igor Jesus e o Mastriani lado a lado. Terminou com John, Vitinho, Jair, David, Ricardo e Matheus Ponte na esquerda, com o Danilo Barbosa ali na cabeça da área, Gregory, Alain, Arthur, Nathan Fernandes e o Igor Jesus lá no ataque. Ele tem testado, como o Léo falou, esses 2 centroavantes no ataque. Quando o Igor Jesus for embora, Arthur Cabral dá para jogar, se for oficializado com o Mastriani? Acho que sim, é uma dupla de ataque de 2 centroavantes mais pesados. Eu acho que o Igor Jesus te traz características diferentes em relação ao Mastriani, e o fato do Arthur Cabral ser um centroavante mais pivô talvez dificulte mais o fato deles jogarem juntos. Igor Jesus e Mastriani formam uma dupla que se completa mais, digamos assim. Quanto às trocas do Renato Paiva, Santi Rodrigues sai e é mais um meia, o Nathan Fernandes é um ponta, garoto que veio do Grêmio. A minha expectativa era grande quanto a ele, é um jovem, uma revelação, mas teve problemas físicos durante esse primeiro semestre e ainda não conseguiu jogar o que o Renato Paiva dele espera. Então aí foi uma mudança com mais troca nas características do jogador. Um cara de mais drible, que é o Nathan Fernandes, para um criador de jogadas, que é o Santi Rodrigues. O Botafogo também termina a partida com um meio-campo um pouco mais robusto. Alain, Gregory e Danilo Barbosa, todos são volantes de origem. Então, um meio-campo com mais pegada em relação àquele que iniciou o jogo, que só tinha na cabeça da área Marlon Freitas e Gregory. Matheus Ponte é lateral direito, mas por conta da situação também do cuiabano, hoje entrou no lugar do Alex Telles. Parece que foi um jogo muito movimentado, até foi, mas quase tudo no segundo tempo. Só um gol sair no primeiro, só que 4 saem no segundo. E a partir do momento que o Botafogo faz o primeiro no segundo tempo de pênalti, desembesta e faz outros 2. E aí o Ceará desconta no final. Acho que o momento de desatenção ali, o Botafogo conseguiu ser mais efetivo. Na primeira etapa, o gol para mim, primeiro gol do Mastriani, para mim é uma falha do Fernando Miguel. Fazia um bom jogo, já tinha salvado uma chance, como eu disse, do Arthur, já tinha feito uma belíssima defesa naquela batida de canhota do Igor Jesus, mas o goleiro do Ceará poderia ter ido melhor ou poderia ter tido uma ação melhor no primeiro gol do Botafogo, e a partir do instante em que o Botafogo tem a vantagem no placar, o Ceará fica numa posição desconfortável, em que vai ter que sair mais para jogar, vai se expor, vai abrir mais espaço na sua defesa, e essa não era a proposta do time do Léo Condé para hoje. 4º gol marcado para o Alex Telles, 3 foram de pênalti, está se tornando o batedor quase oficial dessa equipe. Ele bate muito bem pênalti, assim como outros do futebol brasileiro, né? O Reinaldo, por exemplo, do Mirassol, também é um grande batedor de pênaltis. Indicação para outros times aí que possam precisar de batedores de pênalti. Vamos colocar agora na tela as mudanças do Ceará do Léo Condé. Começou com Fernando Miguel, Fabiano Souza, Marlon, William Machado e Nicolas. Meio campo, Dieguinho, Sobral e Lucas Mugni. Galerinha, vitória muito boa aí do Botafogo, né? Que fez encostar um pouquinho mais aí no Palmeiras, Flamengo, Red Bull Bragantino, que são os primeiros aí, né? Agora o Botafogo tá em 6º lugar. E dá pra brigar pelo título, dá tempo aí, tem muitos jogos pela frente. E vamos aqui com a análise do Botafogo, né? Que cumpriu a missão em casa antes da Copa de Clubes, mas leva lições para os Estados Unidos. Vamos ver quais lições que levou aqui, de acordo com o GE, Tropinha. O Botafogo se despediu, né, do estádio Newton Santos
E se despediu, e com ele, o Igor Jesus também se despediu, pessoal. Foi o último jogo ali dele ali no Newton Santos. Com força máxima, o time comandado por Renato Paiva mostrou controle, mas também enfrentou dificuldades para furar a linha de 5 defensores armados pelo Ceará. O Botafogo não é de hoje, né, que tem essa dificuldade aí em furar a linha defensiva ali, né, pessoal? Se o time ataca bastante, né, se são dois times que, né, o Botafogo e outro time que ataca muito, aí fica muito mais fácil pra gente conseguir marcar gols. Mas quando o time se retranca muito, a gente tem essa dificuldade desde a temporada passada. O Botafogo foi forçado, né, a explorar os lados do campo. Tentou com o Vitinho pela direita, depois com o Alex Telles pela esquerda e ainda teve o Arthur acertando a trave. A insistência foi premiada no fim do primeiro tempo, quando o Mastriani, que aos poucos retorna de lesão, abriu o placar aos 44 minutos. Mastriani, rapaziada, eu botei todas as minhas fichas aqui no Mastriani. Primeiro gol dele aí, né, pelo Botafogo, um gol importantíssimo. Quem sabe assim, né, ele deslanche, rapaziada. Foi seu primeiro gol com a camisa alvinegra em jogada construída com qualidade por Santi Rodrigues, rapaziada. Santi Rodrigues, que, ó, na minha opinião, era para ser o Almada 2.0, porque ele veio com essa promessa aí, mas até agora não conseguiu entregar muito nesse jogo, depois que ele retornou de lesão aí, né? Conseguiu jogar bem, finalmente. O cenário, pessoal, parecia sob controle, até que no segundo tempo, Pedro Raul, velho conhecido da torcida alvinegra, deixou tudo igual logo no início. Mandar uma raiva, pessoal, essa lei do ex. Ó, o Pedro Raul, que jogou aqui no Botafogo, vai lá e me faz um gol, mano. Sempre tem essa lei do ex, mano. Sempre tem. Pessoal, então é isso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa seu like, comenta a respeito, compartilha com os amigos também esse vídeo e bora fazer essa comunidade crescer.